Muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de estar pedindo para vocês, que vocês deem aí o seu joinha, para que o YouTube reconheça, e entenda que esse assunto que nós vamos abordar hoje é relevante, E assim sendo, caso vocês também queiram, se sintam à vontade para se inscrever no nosso canal. Nós estamos tendo estudos, sobre casais e gostaríamos assim de convidar você, que ainda não é assinante no nosso canal, que ainda não participou de nenhum estudo, nos acompanhe, siga conosco. Certamente você não vai se arrepender. São ensinamentos, aconselhamentos, nada difícil que você não possa captar e colocar em prática na sua vida, tá bem? Nós vamos hoje estar abordando um tema sobre casais e o nosso canal, ele é de bem com a vida. Então, quando você quiser ouvir o nosso estudo ou ver, você clica lá de bem com a vida, você já vai estar, sendo direcionado para o nosso canal e assim sendo você vai obter os estudos que estão lá, os anteriores também. E o tema de hoje é de que maneira devemos ter um planejamento conjugal, Nós estamos todo esse tempo falando sobre casais, E o canal que nós temos aqui no YouTube é justamente para aconselhar, para ensinar, para ajudar famílias que se encontram assim em uma fase decadente, vamos dizer assim, Uma situação terrível, uma situação sem uma solução, E a pessoa se encontra de uma certa forma desmotivado ou desmotivada, querendo até mesmo, destruir ali, exterminar com aquilo ali, achando que não tem mais jeito. E eu digo para você que tem jeito sim. Tá? Para tudo se tem jeito, desde quando a gente busque ajuda, A gente não pode viver uma vida sem pedir ajuda, Quando a gente está com problema e é necessário ir a um médico, por que seria? Porque a gente precisa de ajuda. Então, no casamento não é diferente. Então, hoje a gente vai trazer esse estudo, a continuação dele, E hoje é de que maneira devemos, ter um planejamento conjugal. A gente entende o seguinte, o planejamento conjugal, já começando o nosso estudo, eu quero dizer para vocês que é desde o namoro, desde o conhecimento. Desde quando a gente conhece alguém, a gente começa a se planejar, Esse planejamento, ele vem com várias etapas. Planejamento se é esse mesmo ou é essa mesmo que realmente eu vou querer, eu vou casar, eu vou enamorar, tá? Porque de repente a gente pode ser assim pego com uma súbita paixão e que nós nos envolvemos sem bem perceber que às vezes aquilo não vai muito além, Às vezes você já descobre que o seu cônjuge, ele tem, o seu namorado, ele tem umas formas de não te compreender e vocês entram em um atrito, não querem encaixar as engrenagens, então você já tem que descobrir desde aí se vai valer a pena. Então é no namoro, É no namoro que você vai começando a fazer as suas descobertas. E o namoro nada mais é do que o conhecimento a dois. Você vai conhecer o seu cônjuge e você vai conhecer também a sua cônjuge. Então, nós temos que entender que o namoro é o conhecimento. E eu quero dizer para vocês que desde quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que entender que a gente tem que pôr na nossa cabeça que as coisas não são de qualquer jeito, É por isso que os casamentos estão aí, a todo vapor sendo destruídos, a todo vapor sendo esfacelados por meio de brigas, por meio de contendas, agressões físicas, xingamentos. Eu tenho abordado sempre isso nos nossos estudos anteriores. E como nós estamos falando sempre, batendo nessa mesma tecla sobre família, nós temos que entender que é a causa que vem trazendo situações constrangedoras em um relacionamento e que vem ao casamento, são o não conhecer antes. Você entrar de cabeça e achar que já está pronta ou pronto e é com ele ou ela que vou casar e não tem problema porque eu sei que vai dar. Não é bem assim, a gente tem que conhecer. É que nem um estudo.
você começa a estudar, você passa as fases, né? Vem o primeiro ano, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Então você tem que estudar para você ir passando de fases, né? Cada uma vem uma prova diferente. Você precisa ter o equilíbrio para você aprender o assunto que está sendo abordado para você ali naquela classe, naquela sala de aula, para você pôr em prática, né? E você também fazer a prova e tirar boas notas. O casamento é bem semelhante, viu? Porque você passa as fases, você casa com aquela pessoa e de repente você começa, é um ano, vem o segundo, vem o terceiro ano. Então vocês estão se adaptando, gostos, vontades, talvez você gosta de uma comida, vamos dizer assim, mais quentinha, a mulher já gosta da comida mais fria. Então tem que ter um equilíbrio, né? Em um casamento tem que ter equilíbrio. Então nós vamos estudar aqui uma parte e que me chamou muita atenção do livro que nós estamos assim dando o nosso estudo, né? Que no final de todas as aulas, é como eu disse para vocês, eu vou fazer tipo um resumão de tudo, né? E estarei assim passando as apostilas para todos aqueles que nos acompanharam, né? Que estão inscritos no nosso canal. Todos vão receber, né, a apostila desse estudo e vai pôr em prática, vai ler, né? Porque aqui não dá para a gente ter uma leitura abrangente pelo tempo. Então, nós damos aquela pincelada e, de repente, a pessoa tem a curiosidade de querer aprofundar no estudo e no conhecimento. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a apostila, você vai estar estudando e você vai estar vendo os pontos nos quais falamos aqui e outros pontos que abordam mais ainda na sequência do estudo, tá bem? Então, a gente entende o seguinte: o primeiro contato, digamos assim, do planejamento é já desde o namoro, né? Ali vai discernir se vai dar certo ou não vai. Ali você vai discernir o que você quer. As coisas não são de qualquer jeito, como eu acabei de falar. Tudo nós temos que ter os pés no chão, nós temos que ter uma comunhão, né? Tem que ter aquela química, né? Para que aquilo venha nos trazer prazer, alegria, né? No convívio, no estar com aquela pessoa, mas não de oba-oba, sabe? Hoje em dia as coisas estão muito no vai que vai e tá bom, não. Porque nesses relacionamentos vem o que? Vem os filhos. E quem sofre é os filhos. Os filhos sofrem em um relacionamento mal estruturado, mal organizado, mal pensado, não teve um pensamento, não teve um planejamento, né? E aqui diz assim, talvez possamos compreender isto conhecendo um pouco das diferenças entre homem e mulher. Vendo o que eu acabei de falar, é preciso conhecer. Não pode você já partir para um relacionamento sem você, na íntegra, conhecer, né, aquela pessoa na qual você vai, né, namorar e casar e levar para o resto, né, vamos dizer assim, da sua vida. Porque no casamento, essa é a nosso lema, né? A palavra rema, de quando estamos no altar, é até que a morte o separe, né? Então, um pouco das diferenças a gente tem que procurar compreender, tanto o homem como a mulher. Aqui diz assim, os dois não são diferentes apenas na questão do doar-se para o casamento, né? Há diferenças no comunicar, no pensar, acabei de falar para vocês, né? No sentir, no perceber, no reagir, no responder, ouvir, apoiar. Então, são diferenças que precisam ser contrabalanceadas. As coisas não podem ser, eu que mando e acabou. Às vezes, tem mulheres que elas são muito mandona. Às vezes eu posso estar falando com você e gostaria que você, não é que não me levasse a mal, você entendesse isso, querendo assim uma mudança, porque da forma que você tem se comportado, você viu que não resolveu nada, só piorou. Então tem mulheres que elas não aceitam ouvir do marido, elas querem sempre falar, 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 falar e falar.
e não pode estar errada, ela tem que estar certa. Isso também acontece com o homem. O homem ele impõe algo e ele diz simplesmente que aquilo pronto acabou. Então vocês dois não são assim um do outro escravo. Vocês são amigo, né? Vocês são companheiro, né? Em Gênesis mesmo, a palavra de Deus diz em 27 que Deus criou, né, o ser humano, né? E criou parecido com ele para viver, né? Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Quem criou a humanidade foi Deus, né? E Deus sempre almeja que nós sejamos parecidos com Ele, né? Parecidos. Eu sou que nem Deus na aparência. Não estou me referindo ao caráter, né? Nas atitudes sua. Você precisa ser parecido com o teu Criador, com Deus, com o nosso Pai, né? O tomar uma decisão, a gente tem que, eu tenho que saber se isso é bom para mim, eu tenho que comunicar com a minha esposa, ou seja, comunicar com o meu esposo, nós vamos sentar e discutir essa situação na qual vai ficar ou como nós vamos digerir isso. Mas não, às vezes não é bem assim. Às vezes tem mulheres que ela decide tudo sozinha. Quando o marido pensa que não, já resolveu. E ele nem sabe. Tá errado. Erradíssimo, mulher. Sabe? Erradíssimo. Isso não pode acontecer. Aí, sabe o que vai acontecer? O seu esposo também, ele vai começar a tomar as decisões e resolver no particular. Quando você imaginar, ele também já fez tudo, ele já resolveu tudo. E aí é onde entra aquela situação que a mulher jamais vai querer aceitar. E simplesmente ela vai dizer, por que você não me comunicou? Eu não concordo, porque você falou que você tinha que vir até mim, porque isso não serve, você fez no meu oculto. Não, você também fez assim. Então, no casamento é preciso ter isso, gente. Olha, vocês têm que perceber que vocês têm que ter pensamentos e vocês têm que discutir o que pensaram para ver se chega a um denominador. Ouvir. O marido, ele precisa também ouvir a mulher. A mulher precisa ouvir o esposo. Não é só eu falo e você não. Sabe? Em um relacionamento a dois tem que ter a comunicação. Tem que ter a junção de ouvir um ou outro. Isso é um relacionamento com diálogo. Sem o diálogo não há relacionamento. Quando nós, né, vivemos uma vida com esse relacionamento, com essa comunicação, a gente vive bem. Como é que nós nos relacionamos com Deus? É através do quê? Falando com Ele, é orando, né? É pedindo, é conversando, porque a oração nada mais é do que falar com Deus. Então a gente tem um diálogo com Deus. Deus, olha, eu estou assim, eu preciso disso, eu preciso de mudar em tal área e tal. Você conversa com Deus. Deus que vê, Ele te ouve, você pode ter certeza. E Ele vai te ajudar. Ele vai colocar dentro de você uma paz, uma calma, tá? Uma certeza de que aquilo vai mudar. Com o nosso cônjuge não é diferente. O relacionamento, o diálogo tem que acontecer, deve acontecer. E através, aqui diz assim, da compreensão das diferenças ocultas do sexo oposto que podemos, com o maior sucesso, dar e receber o quê? O amor, o respeito, a gratidão, né? A confiança. Porque se você tem uma palavra no popular que diz assim, joga limpo com o seu marido, você tem um amigo, um homem fiel, uma pessoa que você pode contar, porque ele vai saber que a mulher dele confia nele, sabe? Compreende ele, dialoga com ele. A mesma coisa é o marido. Ele vai saber que ele tem uma mulher que ele pode contar, sabe? Que ele pode chegar sentindo algo e a mulher ter aquele amor, aquele carinho para dialogar juntamente com o seu esposo e chegar a um denominador comum. Quantos esposos chegam, muitas vezes do trabalho até, cansados,
às vezes tardou por alguma situação lá mesmo no próprio trabalho, né? Ou teve situações que aconteceu no trabalho, né? E eles tiveram que estar ali, às vezes até os seus superiores o chamou, e eles ali mesmo teve que ouvir coisas e aquilo irritou. Aí ele chega em casa e a esposa, que não foi sábia nem nada, não tem um tratamento peculiar, não tem uma forma, um jeito amigo, amoroso de o tratar. Aí eu pergunto para você, como é que você vai querer ter um marido bom se você não doa uma bondade? Porque é dando que se recebe. Você precisa doar, doar o seu carinho, doar o seu tempo, doar a compreensão. Você precisa se doar para que você possa receber. Entendeu? E aqui diz assim, né? Encontrando assim um ponto de equilíbrio, quando isso acontece, o amor, a compreensão, vocês encontrarão um ponto de equilíbrio no relacionamento. Este ponto de equilíbrio faz vocês amadurecerem mais e mais. O tempo vai passando e vocês vão se amadurecendo. O tempo vai passando e vocês vão se compreendendo. O tempo vai passando e o amor de vocês vão se fortalecendo. Quando existe esse respeito, quando existe essa comunhão, quando existe esse diálogo, né? E quando existe esse conhecimento, você tem que conhecer o seu marido. Seu esposo tem que conhecer você melhor. Cada dia a gente sempre está conhecendo um ao outro. Uma coisa também muito importante, gente. Ninguém é perfeito, gente. Não procure um príncipe encantado perfeito. Ele tem que ser assim. Você pode pedir a Deus que ele conceda no seu marido a graça dele ser um bom moço, um bom amigo, um bom marido, um bom namorado, sabe? Um bom pai. Mas não diga assim, eu quero ele em uma perfeição plena, porque nós, todos seres humanos, é suscetível a falhas. Desde quando também a gente tem a consciência que se porventura você for fazer algo que você tem consciência que não deve, isso não quer dizer que você não sabia. Se você sabe, o certo é você não fazer. Mas quando acontece você falhar em algo, ou numa palavra que falou, ou em algo que fez e não deu certo, você não pode ser condenado ou condenada, você não sabia. Então aí é onde entra o diálogo, onde entra o acordo, onde entra a comunhão, onde entra a conversa, né? E não a crítica, não incriminar um outro, não culpar um outro. Tem casais que tiveram todo um tempo maravilhoso no seu namoro, no seu noivado, casou, passou 1 ano, 2, 3 otimamente bem, depois as coisas mudam, né? Depois o marido já ignora a sua esposa, depois a esposa já ignora o marido, ninguém elogia mais ninguém, sabe? Ninguém tem mais aquele carinho, né? Aquele carinho, aquele amor, sabe? Aquela coisa boa de estar juntos, sabe? É como que é uma coisa enjoativa. E não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Nem a mulher pode ser assim e nem o homem pode ser assim. Deus não criou indiferenças. Deus não criou a indiferença. Deus criou o amor. O amor para nós vivermos em amor. E doar este amor, porque é dando que a gente também vai receber, né? Então a gente vai encontrar o quê? O ponto de equilíbrio, onde o quê? Onde os dois investem, olha aí, tudo na construção da sua vida conjugal. Eu quero dizer para você nessa noite que quando você investe no seu casamento, você tem uma vida totalmente diferente. Quando você investe no seu relacionamento, você tem uma vida cheia de paz, uma vida cheia de graça, uma vida confortável, sabe? O conforto, gente, não é ter dinheiro, mutuamente um monte de dinheiro. Não é. Tem muita gente, pessoal, que tem tanto dinheiro e não é feliz. E eu creio que vocês devam conhecer pessoas assim. Não é feliz. O dinheiro é necessário, claro, para algum conforto
e para uma felicidade, entre aspas. Ele não é tudo. Agora, se você tem ele, mas que também você é feliz, você transborda felicidade, você tem paz. Não que você não tenha seus problemas, é normal, todo ser humano tem problema. Mas desde quando eles não sejam a mais, acima da tua felicidade. Nada acima do que nos traz tranquilidade e felicidade é bom. Nada, nada, sabe? Então, eu quero dizer para vocês que você tendo um equilíbrio, você procurando o ponto do equilíbrio, né? E você construindo esta vida de equilíbrio no seu cônjuge, você vai ter uma excelente esposa e uma excelente esposa. Não jogue fora o seu casamento. Não jogue. Não jogue fora o seu relacionamento de tanto tempo. Analise bem o que eu lhe falei. O casamento, desde o namoro, se você namorou, se você viu, casou, que era com aquele que você iria viver e querer os teus filhos, que hoje você tem, cuide do seu relacionamento. Preze o seu relacionamento. Você, marido, também. Seja sábio. Busque o ponto de equilíbrio. E eu vou dizer mais para vocês. Se você quer um equilíbrio pleno, busque a Deus. Ele é teu amigo. Não vá em qualquer que se diz ser o teu amigo e não é. Eu digo também para você, mulher, o teu amigo é Jesus Cristo. Ele sim, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar e você irá encontrar o ponto de equilíbrio. Eu gostaria de terminar dizendo para vocês o seguinte: possa que muitas pessoas visitem o nosso canal e diga assim, mas não tem tanto sentido. É meio que vazio, né? São coisas que eu já sei. O casamento, para você que está me ouvindo e vendo esse vídeo, ele é tão importante quanto a tua vida. A vida é de Deus, foi Ele que te deu, não foi? Foi, com certeza. A vida é de Deus. Ele é o dono. Quando Ele fez Adão e Eva, o que Ele faz? Ele uniu. E Ele disse que aquilo no qual Ele une, o homem não separa. Então, quem é você e eu? Quem somos nós para estragar o que Deus uniu? Então, vamos ser sábios com a nossa convivência, com o nosso relacionamento, com o nosso modo de viver dentro dos nossos lares. Vamos criar filhos, filhas, guiado pelo amor, pela harmonia, pela paz, e não pela guerra, e não pela briga, e não pelo xingamento, e não pela contenda, e não pelas agressões. Vamos criar filhos saudáveis para que o mundo possa ter homens e mulheres dignos e idôneos e de grande responsabilidade e valor. É isso que Deus quer para você, para mim e para todos. E neste momento, eu gostaria que se você puder, se você não puder, eu também respeito a sua vontade, claro. Nada aqui é imposto. É se você sentir vontade de fechar os seus olhos, se você está na sua casa sentado no seu sofá e você tem esse tempo. Se você estiver em qualquer outro lugar, sintoniza só sua mente em Deus e pense, eu preciso melhorar na minha vida. Eu preciso procurar o ponto de equilíbrio para eu equilibrar este meu relacionamento, porque eu não quero me separar da minha esposa e você também, esposa. Você pode dizer, eu não quero me separar do meu marido, do meu esposo. Então, feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que abra o entendimento de vocês e o abençoe, em nome de Jesus, tá bem? Grande Deus e soberano Pai, neste momento, Senhor, eu apresento, meu Pai, esses casais que estão aí do outro lado, meu Deus, ouvindo esta breve palavra, porque sabemos que não podemos estender muito, meu Deus, por
conta do horário, Senhor, e o Senhor conhece todas as coisas. A tua palavra nos diz que não é pelo muito falar, Senhor, mas é o crer e o depositar a confiança no Senhor e acreditar que o Senhor tem todo o poder de mudar qualquer situação. Deus, mostra para este casal, para esta mulher, para este homem, o ponto de equilíbrio, meu Pai. Se é no namoro, mostra, Senhor, o ponto de equilíbrio, Jesus Cristo, para este relacionamento. Se é este casamento, meu Pai, que está em pé de guerra, mostra, Deus, o ponto de equilíbrio. Não é com briga, não é com contenda, não é com agressões físicas, meu Pai, que vai conseguir resolver. Deus, dá um basta nisso. Faz este homem entender que ele precisa mudar. Faz esta mulher entender que ela precisa mudar. Ela precisa ser mais calma, ela precisa ser ponderada. Ele precisa, meu Pai, ser um homem mais calmo, mais ponderado. Que ambos possam, meu Pai, sentar junto, se olharem, se conversarem e chegar, meu Pai, ao ponto do equilíbrio, porque é necessário, meu Pai, para que haja união, para que haja amor, para que haja paz, para que haja compreensão. Deus, coloca no coração desta mulher e deste homem a paz. E não deixa, Pai, que nenhuma raiz de amargura venha, meu Pai, brotar nesses corações. Unifica este casal, que ele, meu Pai, não perca tempo e procure, meu Pai, a esposa dele ainda hoje, e que ela não perca tempo, procure o seu esposo ainda hoje, Pai, se ambos estiverem separados. Abençoa este casamento, é o que eu te peço nesta noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que todos vocês procurem este ponto de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus possa abençoar vocês grandemente. E no próximo vídeo nós estaremos novamente aqui falando sobre casais. Eu sempre tenho esse lema: viver com Deus. Nós temos que ter plena convicção de que Ele é a solução de tudo e de todas as coisas. Então, viva crendo que Deus vai resolver e já está resolvendo esta sua situação, tá bem? Um beijo no coração e tenha uma ótima noite.